explicar mais ou menos como constrói isso daqui, que é a estrutura que eu fiz, uma estrutura base de componentes, né? Onde a gente consegue multiplicar ele para outros contextos. Basicamente, o que a gente precisa, então, pensando nessa estrutura aqui, a gente precisa de um texto, né? Então, eu chamo ele de velho, porque é uma questão de valor. E a gente, como tem muitos campos de textos que a gente tem um ícone, eu sempre deixo ativado um ícone. Então, massa. Um ícone no mesmo junto. Então, a grande vantagem, por que eu deixo junto? Porque com o auto layout, então eu fiz aqui Shift A, só para vocês entenderem. Ou, vamos voltar, né? Tirar esse auto layout, que ele é um frame, né? Eu venho aqui, seleciono os dois, eu posso criar aqui ó, auto layout. Então posso adicionar um auto layout. E o que ele faz? Basicamente, ele deixa esses dois elementos num espaçamento de 8 pixels. E aqui eu posso botar um padding, né, que é a parte do espaçamento interno para cima, então de 4 pixels na horizontal e 4 pixels em cima. E aí eu posso vir aqui e meter uma cor no fundo. Olha só que legal. Então, beleza? Assim a gente tem um primeiro componente. Só que tem um problema. Quando a gente está fazendo um componente assim, a gente só pode esticar aqui. Por quê? Porque esses componentes eles se posicionam justamente de cima para baixo, porque já que eles estão travados na horizontal, então eles só podem movimentar no alinhamento na vertical. E isso é um problema, porque justamente quando a gente quer fazer um form, a gente quer esticar para o lado, né? Então isso acaba sendo um problema. Então por isso que eu acabo não trabalhando com a cor ou com espaçamento neste momento. Em que momento então que eu faço? Então eu pego esse frame, então esses dois elementos, e eu faço um outro auto layout em cima deles. Então vamos começar aqui. Ó. Aqui é um auto layout horizontal, certo? Então, porque ele tem um conteúdo horizontal. E esse aqui a gente chama de vertical, mas a gente pode chamar, sei lá, da forma que seja, porque é ele que vai dar o formato que a gente quer do form. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, você está vendo que ele está com 8 pixels, ele é um auto layout de um item só, e tudo bem, então, e a gente pode esticar ele, entendeu? Agora a gente pode esticar ele porque ele é um elemento que ele pode estar independente se ele está horizontal ou vertical, né? Então, tipo, a gente pode eventualmente até colocar ele na horizontal, mas também não faz sentido a gente fazer isso assim com forma, certo? Então vamos voltar para vertical. Então, aí pô, o negócio está no meio. Por quê? Porque ele está no alinhamento central. Então a gente joga para o alinhamento do lado. E se a gente quiser aumentar o texto aqui, então, por exemplo, se eu aumentar o texto, ele continua aumentando naturalmente e ele está dentro desse frame, certo? Então, nesse frame vertical, a gente coloca a cor. Neste elemento, a gente coloca a cor. E aí a gente é o que vai dar o formato, né? Então a gente consegue aumentar ele aqui, aumentar ele para, sei lá, 200 pixels, por exemplo. E, eventualmente, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um rounded dentro dele, a gente consegue colocar um stroke em volta dele, e a gente consegue fazer toda a parte da estilização do form dentro deste elemento. Beleza? E aí, nossa, por que tem um zero aqui? Eu vou botar um dark, o texto. Enfim, dentro desse elemento a gente tem então o conteúdo, né? Então eu vou colocar, ó, a gente coloca, eu gosto de chamar assim, eu tenho um content, que é o conteúdo, e aqui é o form, é o input, é o input. Então a gente tem aqui todo um contexto. Agora, para ele tornar-se ele versátil, porque a gente também tem o select que tem, por exemplo,
um ícone aqui, ou eventualmente tem outros contextos em que a gente vai precisar de um ícone desse lado. Então a gente vem aqui, a gente pode colocar lá, vamos procurar mais um ícone, um carry down. Carry down é essa setinha aqui para baixo, certo? Muito importante também, aqui ó, eu botei o input value, e é muito importante que o input value ele esteja num line height de 24 pixels, porque é um line height que geralmente eu trabalho também o tamanho dos ícones, e aí eles ficam exatamente do mesmo tamanho. E outra coisa, o input ele está com a altura de 40 pixels. O ideal para a zona de clique é 44 pixels, então a gente pode mexer ele aqui ó, no padding dele ou no lado dele, certo? Desculpa a tosse. Então a gente pode aumentar aqui para 12 e aí a gente vai chegar no 48. A gente também pode colocar 10 para ficar 44, mas vamos trabalhar com 48 que eu acho que é um padrão um pouco mais interessante. O espaçamento interno é indiferente porque ele é um elemento único, certo? E ó, se eu colocar um elemento para baixo, ele vai fazer a vertical, lembre-se disso, né? Então para ele, aquele negócio do elemento. Legal? Então assim, aqui a gente finalizou o input. Então a gente pode até eventualmente componentizar essa parte, ou a gente pode seguir em frente e vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Por que eu joguei aqui para baixo? Porque se eu colocar para dentro, ele vai inserir dentro do auto layout, não é uma coisa que eu quero. Tem algum combo de botões que eu não sei exatamente como não colocar em cima dele. E eu não sei exatamente, então eu acabo sempre fazendo o quê? Eu sempre acabo alinhando ele aqui embaixo e subo ele. O meu shift ele tá em padrão de 8 pixels. Aí eu vejo aqui mais ou menos onde ele se encaixa quando ele alinha, certo? Depois eu faço uma puxada de 8 pixels para dentro. Beleza? E aí assim a gente consegue ter o nosso select. Você tá vendo? Então a gente consegue ter um componente que pode ser um campo de texto. Então, por exemplo, eu posso eventualmente apagar isso daqui e funcionar como um campo de texto. Ou posso fazer um select aqui, ou posso ativar um select. Enfim, ele tem a sua versatilidade. Então, isso daqui que a gente vai querer componentizar. Então a gente pode componentizar e chamar ele de, sei lá, input field. Field é melhor. Então ele é um field, ele é um campo. E aí a gente pode vir aqui e botar o label. Eu até tenho já uns prontos aqui, um label. E também pode botar um caption, caso também tenha necessidade de um caption, certo? Opa. Eita. Aqui, caption. Aí aqui a gente também pode fazer um outro, mas antes de tudo, vamos ver se esse campo tá certinho. Então, por exemplo, a gente vem aqui, ó, eu fiz uma cópia dele, eu quero fazer o que um input e eu não quero ícone e eu quero que esse select seja maior. E putz, calma, distorceu aqui. Por quê? Porque tem aquela questão do constraints, né? Por quê? Mas por que aqui não esticou? Porque aqui está em auto layout. O auto layout ele não estica. Ele mantém, ele cresce conforme a questão do texto, mas se você esticar ele só estica o formato dele, o fundo, no caso o fundo e coisas do gênero. Nesse caso, esse componente aqui está em auto layout, mas o carry down, a setinha para baixo, e o componente em si, eles não estão em auto layout. Por quê? Porque senão eles vão fazer, vai ficar até estranhão, ele vai ficar para fora, porque isso é um elemento, esse é outro elemento, não é o que a gente quer, certo? Então, esse select, a gente vai querer que ele fique fixo na direita. Então a gente faz a mesma coisa do carry down e a gente trava aqui top down só por questões de, sei lá, boas práticas. E aí a gente tem o nosso select bonitinho. Olha só que legal. Então a gente tem o nosso select. Perfeito? Então a gente pode vir aqui e aumentar o padding, caso vocês queiram ele um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais para fora. Eu acho que ele fica menos colado aqui. E aí desse field a gente vem e a gente pode botar o caption label. E por que colocar o caption label dessa forma? Eu vou colocar eles em auto layout.
e botar um espaçamento de 4 pixels. E aqui a gente tem esse auto layout, já também pode ser o próximo componente. Então vai ser um componente, esse é um input padrão para qualquer coisa, que pode ser um select, pode ser um text, enfim, pode ser o que quiser, certo? E aí, desse item, o legal dele, por que eles têm auto layout é interessante? Porque quando a gente está construindo ele, sei lá, a gente vem aqui, bota 16, e a gente vem aqui, a gente sempre lembra que, assim, para quem já trabalhou com isso, sempre tinha que colocar muito próximo, porque tinha o caption e depois tinha que apagar, e ele ficava no formato com o caption invisível e, bom, ficava meio estranhão. Nesse caso, não, porque quando eu pago o caption, ele diminui de tamanho, porque ele é um auto layout, então ele se ajusta conforme o conteúdo. Como tem um conteúdo a menos, ele simplesmente diminui. E aí a gente consegue trabalhar com os espaçamentos certos, que a gente gostaria sem precisar ficar escondendo o caption. E o caption ocupando um espaço invisível aqui dentro. Então isso é muito legal. E aí aqui disso pode virar isso aqui pode ser um select, e aí eu pago o ícone aqui. Isso aqui pode ser um campo maçã, sei lá. E apagar o select. Enfim, aqui as variedades são múltiplas, então nisso eu já posso brincar com tudo. E o bom que eu tenho esses dois padrões é porque se eu falar, putz, nossa, vamos trocar esse texto, não quero essa fonte, eu quero uma fonte nova mono, nem sei que fonte é essa. Ele troca de todos os textos. Eu posso vir aqui e aumentar o rounded dele, no caso do input, né? Então vamos fazer tudo arredondado. Legal, massa, putz, ela ficou apertada aqui, então vamos lá aqui, aumentar aqui o espaçamento para 16, ele mexe em todos. Então fica bem simples e fácil, então a gente tem esses dois componentes na qual ele constrói todos os outros. E aí o único caso que fica um pouco à parte é o text area, que ele é importante que ele seja só um conteúdo de texto, não tenha o ícone para que ele consiga crescer de uma forma orgânica com o texto. Mas aí ele é só basicamente um text area, ele é basicamente sozinho. Então ele é só um texto na qual você vem para cá, né? Então eu vou botar aqui a cor rapidinha dentro dele. E ele é um frame com texto, um auto layout com texto normal. Por quê? Porque aí você só dá um enter para fazer a volumetria que ele precisa ter. Não precisa mexer em fazer coisas esticar, etc. Porque aqui, para fazer o select, ele ia ficar estranho e, bom, não fica tão legal, experiências próprias. Então é melhor que o text area seja a parte mesmo. Beleza? Basicamente é isso que eu queria falar. Mostrar para vocês como brincar um pouco com esses componentes. E é isso. Valeu!